tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo, há milênios a rolar. Tempo, só te peço tempo ao tempo, na estrada desse tempo. Uma boa tarde, meus queridos amigos da TV e da Rádio Chico Xavier. Estamos iniciando mais um programa muito especial hoje, com a presença de Delano Lavarini, lá de Minas Gerais, da cidade de Sete Lagoas, e é com muita alegria que nesses programas vamos trazendo um pouco da história dos espíritas, os palestrantes, para que até possa, cada um de nós, servindo de espelho, percebendo, que pode, você também, amigo ouvinte, ter uma história semelhante, e possa ajudar também na sua caminhada evolutiva. Então, vamos ler uma mensagem do livro, mensagem preparatória do livro Ajuda-te, do médium Frederico Menezes, ditado pelo Espírito Marta, intitulado Igolatria. Amai o próximo como a vós mesmos. Vivendo voltado para satisfazer as suas necessidades, não se importando com os outros, o homem arrasta-se aos abismos do sofrimento, sofrimentos retificadores. Estamos interligados a todos. Felicidade sozinho é a mais profunda incoerência dessa vida ególatra. Laços efetivamente verdadeiros se unem uns com os outros. O egoísmo, quanto mais enferma o ser, enfurnando-o em si mesmo, mais tenacidade concede aos laços, algemando-o à coletividade, impedindo-lhe acesso aos sentimentos mais puros e grandiosos que nascem da realidade espiritual. Doar-se é a atitude mais rica da alma. Desejar apenas receber é o aspecto mais empobrecido de viver. Quem mais oferta, mais tem, conforme sábia lei universal. Quem mais amontoa para si, mais sujeito estará ao sopro destruidor de ilusões, deixando à amostra a pobreza verdadeira do indivíduo avaro. Oferta a leveza à tua vida, não intentes ser possuído pela posse. Canaliza, gera simpatia auxiliando, introduze intensidade à tua vida
compartilhando-a com a humildade. Não há profundidade na vida egoísta, portanto, haverá vazio. Sente a imensa alegria de multiplicar sua felicidade com outras almas. Reparte a riqueza do teu mundo interior com os outros e ser feliz. Então, com esta mensagem, que possamos agradecer esse momento a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos com o nosso querido amigo Delane Lavarini, lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, e que os bons amigos espirituais inspirem a todos nós para que possamos ter uma interação de muita harmonia, de muito ensinamento. Assim sendo, os cumprimentos iniciais de nosso querido Delane Lavarini. Uma boa noite, Delane, muita paz. Agradecemos a sua oportunidade de estar aqui junto conosco no programa Intimação ao Íntimo. Boa noite, meu querido amigo Ivan, a todos os trabalhadores da TV Chico Xavier, que com muita dedicação vem mantendo de forma harmonizada, de forma trazendo a proposta do Evangelho de uma forma muito abrangente a todos nós que acompanha o trabalho dos nossos irmãos na TV Chico Xavier. E aos nossos amigos, irmãos internautas, mais uma vez aqui estamos, e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. E mais uma vez agradecemos pelo convite. Então, muita paz, então vamos iniciar as nossas atividades. Delane Lavarini, sua chegada ao Espiritismo foi pelo amor, foi pela dor? Você já nasceu numa família espírita? Como foi que surgiu esse início do conhecimento em relação à doutrina espírita? Eu vim de uma família espírita. O meu pai, amigo do médium Chico Xavier, eu cresci vendo tanto meu pai quanto minha mãe contar as histórias que eles davam passe junto com Chico Xavier. E depois, na nossa própria residência, o meu pai fundou um centro no quintal, a parte externa da casa, que era muito comum naquela época. Os centros espíritas surgiam dentro das casas. Depois, com o passar do tempo, é que consolidava-se a construção fora de uma residência. E não foi diferente. O meu pai, então, ele fundou um centro espírita no quintal da nossa casa, onde só tinha um atendimento fraterno. Não tinha reunião mediúnica, não tinha tratamento espiritual, somente a leitura do Evangelho, e logo depois eles distribuíam a sopa fraterna. Então eu cresci vendo meu pai tendo esse tipo de atividade no fundo da nossa casa. E depois, mais tarde, ele funda uma creche, né, juntamente com meu tio aqui em Sete Lagoas, a creche Lar Espírita Paulo de Tarso, que na época abrigava várias crianças necessitadas. Então, eu vim dessa família espírita, mas a gente sabe como que é. A fruta, ela só amadurece realmente na sua época, Ivan. Ela não amadurece antes, né? É o processo natural. Com meus 12, 13, 14 anos, embora participando da mocidade, eu realmente só frequentava a mocidade, eu não tinha nenhuma atividade assim, além da mocidade espírita, a não ser salvo a campanha do quilo. Mas, dos 15 aos 18 anos de idade, a idade da adolescência, onde nós estamos descobrindo valores novos em nossas vidas, eu, com 20 anos de idade, eu conheci
a minha esposa, do qual a gente sabe que não existe coincidência, ela é também espírita, e o pai dela era presidente do centro espírita. E aí, muito jovem, com 20 anos de idade, para agradar a namorada e para agradar o sogro, eu comecei a frequentar as reuniões em que ele presidia. Foi do qual ele me deu a oportunidade, ainda muito jovem, com 20 anos de idade, eu fazer a minha primeira palestra. Fiz, gostei, e não só ele, como as pessoas que já estavam há mais tempo nesse caminho, me orientaram a estudar. Estuda, porque o palestrante tem que ter conhecimento, tem que ter o estudo, tem que ter a base. Eu, então, comecei a estudar, fui fazer curso de oratória, estudava muito, e comecei muito jovem nessa atividade. E com 27 para 28 anos de idade, o meu sogro, que me colocou no caminho, que me deu essas oportunidades, que eu sou muito grato a ele, o Pedro Tourinho, meu sogro, ele havia desencarnado e não tinha, ninguém queria assumir a presidência do centro espírita. As pessoas não queriam pegar mais responsabilidade, digamos assim. Então, me ofereceram a presidência do centro, eu muito jovem, aceitei aquele desafio, sabendo que tanto principalmente a responsabilidade espiritual, né, Ivan, de assumir uma casa espírita. E aí, com a bênção de Deus, com o apoio da espiritualidade, com o apoio da minha esposa, sempre me apoiando em todas as atividades, que isso é muito importante, ter uma companheira que apoia, que incentiva, e ela me incentivou, me apoiou o tempo todo. Aí eu comecei como se diz na gíria, a pegar gosto, né? Diz na gíria, a pegar gosto, e aí eu fui deslanchando, fui trabalhando, fui envolvendo, e aí eu cheguei à seguinte conclusão, Ivan. Trabalhar na doutrina é um trabalho voluntário, mas ser espírita, isso já vem de outras encarnações, creio eu, porque está no sangue. A gente faz é porque a gente quer. E às vezes, por incrível que pareça, a gente tem tudo para dar errado. Certos projetos nossos, às vezes tem tudo para dar errado, contratempos, mas a gente, mesmo assim, a gente insiste e consegue superar aquilo. Quem está de fora, talvez, não tenha esse entendimento que nós temos, que estamos dentro da situação. Às vezes as pessoas falam, não de uma forma negativa, talvez querendo nos ajudar. Ah, mas você não está ganhando nada com isso, é só problema, dor de cabeça, está tomando seu tempo, mexer com o público não é fácil, mas a gente sabe, como disse há minutos antes, está no sangue da gente. Não tem como fugir, por mais que a gente queira fugir, as coisas vão chegando na mão da gente. A gente procura fazer com amor. Aquilo que Deus confiou no nosso caminho, nós procuramos fazer com amor. E enquanto nós fazemos com amor, as coisas ficam mais leve, mais suave, digamos assim, menos sofrido. Né? E na vida, temos que fazer o que a gente gosta. Não adianta colocar o Ivan numa determinada área que ele não vai ter afinidade, que ele não vai engajar, ele não vai se entrosar. Então, creio que esse engajamento meu na doutrina espírita, desde cedo, não se dá somente pelo fato de eu nascer espírita. Sim, ajudou muito, claro, na minha educação religiosa, mas se deu a eu ter aquela tendência, eu ter aquele gosto pelo evangelho, pelo trabalho voluntário. Eu acho que é isso, a gente ter amor, fazer as coisas pelo amor, pela boa vontade. Como foi o impacto de você em relação desde essa primeira palestra que você fez, essa área de divulgação em relação a palestras, como tem impactado assim na sua vida espírita? No começo, Ivan, eu confesso a vocês, internautas, a todos vocês que estão nos acompanhando, no começo foi tudo, como se diz, um mar de rosas.
É aquela fase da empolgação, todos os convites que me davam eu aceitava, eu ia fazendo, estudando, é aquela fase gostosa, muito jovem, cheio de energia, eu queria trabalhar. Então, veja bem, mas, nos primeiros anos, surgiu uma experiência muito desagradável, porque nós sabemos que nem só o bem que aproxima-se de nós. Ora, Jesus foi assediado no deserto, né? As trevas assediaram Jesus, não foi nenhuma nem duas vezes. O próprio Allan Kardec foi assediado pelas trevas, o Chico Xavier. Imaginemos nós que somos simples tarefeiros. Então, nenhum de nós estamos isento às investidas das trevas. Então, um determinado dia, eu com a palestra marcada, eu fui ao centro espírita e estava no final da palestra, da oratória, devia ter mais ou menos umas 150 pessoas na plateia, aonde, já no finalzinho ali da minha oratória, eu percebi que estava chegando o presidente da Casa Espírita. E eu, para fazer uma boa vizinhança, né, eu peguei, no final da minha fala, eu convidei o presidente para fazer a prece final. Já que eu estava sob o poder da palavra, digamos assim, né, com a responsabilidade da palavra, então, ao final da palestra, eu ofereci, de uma forma educada, que o presidente da casa proferisse a palestra final. Ele pegou, com 150 pessoas na palestra, e disse assim: antes de eu fazer a minha prece, de fazer a prece final, eu gostaria de falar para vocês que este jovem apontou para mim. Tudo que ele falou é besteira. E começou a me xingar em público, e aquilo ali eu fiquei desconcertado. Eu pensei, meu Deus do céu, as pessoas não estavam entendendo nada, né? Eu não sei qual é o objetivo dele, se foi algum influência, ou se ele estava incorporado, o que era, enfim, ele começou a me xingar na frente de todo mundo, e nessa altura do campeonato deu vontade de ir embora e nunca mais voltar à Casa Espírita. Ele me xingando, eu pensando, mas eu não mereço isso, eu não fiz nada contrário aos ensinamentos de Jesus e Kardec. Pelo contrário, quando eu estava proferindo a palestra, naquela época não tinha computador, eu estou falando no início dos anos 90, não tinha internet, e eu escrevia à mão, era comum nas casas espíritas aqui na região, eu não sei aí, Ivan, tem um quadro no fundo, eu escrevia à mão, citei Kardec, página tal, número tal, Livro dos Espíritos, questão número tal, Chico Xavier, André Luiz, Livro dos Missionários da Luz, eu fiz citações fundamentadas, nem Kardec nem Chico Xavier. Eu acho que ele estava tão assim desequilibrado que ele falou, eu discordo aqui também de Jesus, de Chico Xavier e de Kardec. Aí eu fiquei mais tranquilo. Bom, se ele está discordando de Kardec e de Chico Xavier, o que dirá de mim? Mas acabou a reunião, eu desci as escadas, que são de 2 andares, e disse para minha esposa, eu não vou ser mais orador. Eu fui humilhado, isso me abalou muito, eu não sei o que levou esse cidadão, esse presidente a fazer isso. Enfim, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu não vou fazer mais esse tipo de trabalho na Casa Espírita. Eu vou dar passe na campanha do quilo, mas ao mesmo tempo, caríssimos irmãos, estimado amigo Ivan, eu sentia bem enquanto eu trabalhava, enquanto eu podia ajudar com a palavra, e eu pensei, então, em realmente abandonar tudo, com meus 20 e poucos anos. Foi quando a minha esposa disse assim, olha, você está de cabeça quente. Eu disse a ela, não, mas como que eu vou voltar lá e encarar aquelas pessoas? E ela disse, mas você não fez nada de errado, quem fez foi ele. Você deu sua mensagem, você falou de Jesus, falou de Kardec, de Chico Xavier, o que levou a ele a ter essa atitude, se descontrolada, não sabemos, mas você não fez nada de errado. E ela me disse ainda, faz o seguinte, pega o telefone e liga para o meu irmão, quer dizer, para o meu cunhado, é o irmão dela mais velho, que também é palestrante espírita.
Eu liguei para ele, ele me disse assim, você tem um Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Eu falei, tenho. Naquela época não tinha celular, era telefone mesmo, de linha. Eu fui e peguei o Evangelho e ele falou, abre na página tal, no item tal. Eu abri. Ele disse para mim, o que está escrito? Eu falei, a humildade. Olha só, a humildade. Ele falou, lê, estude, sábado que vem você vai falar sobre a humildade. Eu perguntei a ele, e se ele aparecer lá de novo, o presidente, e falou assim, se ele aparecer, ele apareceu, mas vá e fale sobre a humildade. Quer dizer, ele conseguiu mostrar para mim, porque todos nós, às vezes, temos orgulho por dentro e não damos o braço a torcer. E aí, Ivan, foi quando ele mostrou para mim o trecho da humildade, eu estudei, aceitei aquela condição, porque eu quis, vale lembrar que todos nós temos livre-arbítrio, ninguém é obrigado a nada, e aí fui fazer a palestra. Com o pé cai, outro lado, com medo dele aparecer. Ele não apareceu, eu fiz, eu superei essa fase, graças a Deus, e hoje, o que me ajuda, e sempre me ajudou em todas as atividades na Casa Espírita, são os momentos que me dão a oportunidade de falar do Evangelho. Por quê? Para que eu possa fazer uma palestra, eu tenho que estudar. Se eu tenho que estudar, eu aprendo. Então, eu sou beneficiado de várias formas, né? Intelectualmente falando, buscando conhecimento, e estou fazendo o que eu gosto, que eu faço com amor. É muito gratificante na vida nós pudéssemos fazer com amor. Então, dentro do movimento espírita, caríssimos irmãos, nós vamos encontrar aquele que a área dele é ser doutrinador. Ele não gosta de fazer palestra, ele não gosta de fazer outras atividades. Se for necessário, ele faz. Mas, primeiramente, ele tem mais inclinação para ser doutrinador. Talvez a outra irmã, ela tem mais tendência, mais inclinação para ser evangelizadora. O outro já tem mais inclinação para ser passista. Quantos passistas já ouvi falar, não ponham para fazer palestra, nem para fazer prece, o negócio é só da paz. Então, cada um está na área certa. Deus é tão perfeito que coloca cada pessoa no seu determinado lugar. Né? Então, na minha vida, tem impactado de uma forma muito gratificante. Claro, lógico, vale lembrar que é uma enorme responsabilidade. Porque a gente procura praticar, esforçando-se naquilo que nós estamos falando. Como diz Allan Kardec, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar suas má tendências. Erramos, mas estamos buscando acertar cada vez mais. Delane, como é ser espírita, né, ter todo esse conhecimento, a gente sempre está engajado nas atividades e tudo mais, como é ser espírita no ambiente de trabalho, no lar, na sociedade? Eu acho que ser espírita, ou ser em qualquer religião, ou ser evangélico, católico, temos que prevalecer do bom senso, da ética e do respeito. Fora da doutrina, fora de uma casa espírita, fora do meu lar, onde todos aqui somos espíritas, no local de trabalho, no meu caso, cada um age de acordo com o seu livre-arbítrio, eu procuro ser bem discreto. Porque o que acontece, que nem todo mundo acredita, nem todo mundo se afina com o espiritismo, como qualquer religião. Então eu não tenho o direito de forçar ninguém ou impor a minha religião com pretexto que a minha religião é melhor do que a outra, pelo fato que é a minha religião, que eu acredito na reencarnação. Não, eu procuro ser discreto, mas o possível. Claro, evidentemente, se um colega chega pedindo uma orientação, um conselho, eu farei com o maior prazer. Não é? Quando os amigos já chegaram, né, e no final daquela conversa eu falo, olha, vai lá no centro, vai lá tomar um passe, porque cada caso é um caso. Eu não posso chegar no meu local de trabalho oferecer um tratamento às pessoas. Eu não posso chegar no local de trabalho distribuindo livros espíritas. Eu procuro, em primeiro lugar, acima de tudo, agir como um cristão.
Agir como cristão, tendo atitude de afabilidade, de benevolência, de indulgência para com as faltas alheias, sem necessariamente mostrar que eu sou espírita. Mas, se a pessoa deu abertura, se ela deu espaço, de forma muito tranquila, de muito sutil, a gente vai conversando com aquela pessoa. Olha, você tocou no assunto, eu achei interessante, você me dá licença, eu sou espírita. Você leu, você assistiu o filme Nosso Lar, você gostou? É diferente quando a pessoa não dá abertura e a gente tenta impor a nossa religião. Então, lá fora, além, que é o mais importante, são as nossas atitudes, que vão revelar a posição do nosso espírito. As nossas atitudes irão revelar a posição do nosso espírito. Porque, imagina só, caríssimo Ivan, caríssimos internautas, se eu chegar todos os dias no local do meu trabalho e falar de religião, vai chegar uma hora que as pessoas vão me achar antipático. O Delano ficou fanático, o Delano ficou doido, ele só fala de religião. Toda hora ele quer que eu vou para a religião dele. E tem pessoas, como todas as outras, têm afinidade, como não têm afinidade com determinadas religiões. Eu conheço pessoas que, com todo respeito, não podem nem ouvir a palavra que fulano é evangélico porque não se afina com os evangélicos. Ou vice-versa. Mas a questão em si não é essa. A questão é sabermos comportarmos fora do nosso habitat, digamos assim, fora da casa espírita. Aí que é o mais difícil. Porque ser espírita na casa espírita é muito fácil. Porque todo mundo ali está com o mesmo ideal, com o mesmo pensamento. Agora, ser espírita lá fora, aonde no local de trabalho você tem um cético, você tem uma pessoa depressiva, você tem um outro que só pensa em suicídio, você tem um outro que é materialista. Não estamos aqui julgando ninguém, mas estamos falando a verdade. Como nós também estamos cheios de problemas. Então, ser espírita lá fora, acima de tudo, é respeitar o livre-arbítrio de cada um. Delano, por que o espiritismo hoje é importante na sua vida? Olha, Ivan, eu falo por experiência própria. O próprio Chico Xavier já dizia que os melhores médios estão nos hospitais psiquiátricos. Interessante e preocupante ao mesmo tempo. Eu, como médium em potencial, eu escuto, eu vejo, ouço os espíritos. Se eu não tivesse na doutrina espírita um trabalho sério, talvez estaria no hospital psiquiátrico. Porque a pressão externa, que quando nós não estamos no trabalho, numa corrente, um trabalho espiritual vinculado a uma casa espírita, a uma atividade assistencial, se não tivermos esse vínculo, o assédio aqui fora das trevas é muito grande. Muitas pessoas param no psiquiatra, no psicólogo, e a maioria é de ordem mediúnica. Claro, lógico, que os nossos irmãos, eles não estudaram para isso, além da matéria, além do corpo físico. Eles fazem o que eles estudaram. Não estamos criticando. Então, o espiritismo, ele veio na minha vida para tirar aquele homem velho e colocar em mim um novo homem. Porque realmente nós sabemos quando nós acertamos, nós sabemos quando nós erramos. Graças a Deus, graças à doutrina espírita, que nos dá esse conforto, Ivan e amigos internautas. Eu falo isso, por exemplo, eu já não tenho a presença do meu pai, que desencarnou, eu já não tenho a presença de um irmão, 2 anos mais velho do que eu, desencarnou há 2 anos atrás, ele estava com um tumor na cabeça. Se não fosse a doutrina, a aceitação seria mais difícil. Não é que nós não vamos sofrer, porém, a contribuição que a doutrina nos dá é que a gente sofre, mas a gente sofre sem revolta. A gente sofre sem desespero.
É isso que a doutrina nos traz. Ela nos conforta. Porque imagina, eu fico pensando, sabe, meu amigo Ivan, caríssimos internautas, vocês já imaginaram se morreu, acabou tudo? A vida não ia fazer muito sentido. Pô, se morreu, ia acabar tudo, Deus seria injusto. Então aquele que viveu a vida toda errando, ele não ia responder pelos seus próprios atos, diante da lei de Deus, da lei natural de ação e reação. Se não existisse uma vida além dessa, eu não seria espírita. Não existe vida. Então o espiritismo, ele nos convida a várias reflexões. Quantas pessoas talvez deixou de cometer suicídio porque conheceram o espiritismo ou porque são espíritas? Quantas pessoas deixaram de entrar para as drogas porque são espíritas ou saíram das drogas porque tornaram-se espíritas? Quantas pessoas abandonou o álcool porque se tornaram espírita ou parou de fumar? Enfim, não estamos aqui julgando ninguém, mas a contribuição que a doutrina espírita trouxe para a minha vida é de tal forma que hoje, graças a Deus, eu falo hoje porque a gente ainda cai, levanta, eu durmo em paz com a minha consciência. Ah, mas você não está preocupado? A questão não é estar preocupado, a questão é que é saber aceitar, Ivan, caríssimos irmãos internautas, e principalmente aceitar aquilo que nós não podemos modificarmos. Aceitar aquilo que nós não podemos modificarmos. E aí nós vamos sofrer bem menos no processo nosso de evolução aqui na Terra e em outras vidas. É verdade mesmo. Você falou lá no início que seu pai teve uma ligação, uma convivência com Chico Xavier. Você chegou a ter uma convivência, chegou a presencialmente ter algum contato com o Chico? Como foram essas experiências, Delano? Estive com Chico Xavier 2 vezes. O primeiro encontro, até hoje, eu carrego na minha memória como um encontro inesquecível. Vocês imaginam o que é para um espírita chegar e poder conversar com Chico Xavier? Eu fico pensando, é como o católico chegar perto do Papa Francisco, conversar com ele, não é? E esse encontro, ele se deu mais tarde. O meu pai, ele sempre contava os casos para nós, quando éramos pequenos. A irmã do Chico, a própria Lucília, ia muito na nossa casa, frequentava a nossa casa, auxiliava o meu pai e minha mãe na sopa fraterna, no fundo lá do quintal. O próprio irmão do Chico, André Luiz, o André Luiz, que se deu o pseudônimo do médio, através do nosso lar, né, André Luiz, que usou o pseudônimo do irmão do Chico Xavier, ele frequentava a nossa casa também, meu pai sempre buscava ele em Pedro Leopoldo, ele passava os finais de semana lá em casa, meu pai falava, olha, esse é o irmão do Chico Xavier, essa é a irmã do Chico. Então, eu cresci nesse clima, 6, 7 anos de idade. Mas quando eu atingi a maioridade, eu tinha aquela vontade de conhecer o Chico Xavier, como todo espírita tem. Em uma oportunidade, fomos para Uberaba, eu e minha esposa, e um amigo nosso conhecer Chico Xavier. E eu pensei, puxa, e agora? Chegamos lá, milhares de pessoas. Entramos na fila, Ivan, 2 horas da tarde. Ele ia começar a atender 8 horas da noite. E não tinha certeza se nesse dia ele ia aparecer no centro, porque ele estava recuperando de uma pneumonia. Isso nos anos 90. Eu pensei, puxa, 2 da tarde? Ficar nessa fila, 2, 3, 4, 5. Bom, quem está na chuva é para molhar, né? Tem um ditado. Vamos ficando aqui. E 2, 3, 4, 5 da tarde, 3 horas na fila, eu falei com a minha esposa e meu amigo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sair da fila e vamos na casa do Chico Xavier. O pessoal disse, mas Delano, você é louco. Eu falei, ó, a gente não vai ter certeza e vamos conseguir entrar dentro do centro.
Quem conhece Uberaba, conheceu o grupo da prece, é uma sala pequenininha. Não cabe no máximo 30, 50 pessoas. Ou seja, as 30, 50 pessoas primeiras que entrarem é que vão ficar lá dentro. Os outros vão ficar do lado de fora, porque tem um alto-falante, né? Escutando a reunião e do lado do passeio da rua. Quem garante que eles vão deixar chegar perto dele? Vamos na casa dele. Vamos tentar. Eu sempre fui assim, tive esse espírito de tentar as coisas, né? De ir à frente e fui. Eu, minha esposa e um amigo nosso. E o interessante, o bom da história, é que todo mundo sabia onde que Chico Xavier morava, em Uberaba. Onde que mora o Chico Xavier? Mora ali. A gente foi pegando informação. Fomos andando, até chegar na porta da casa dele. Só de ter chegado na porta, meu amigo Ivan, caríssimos internautas, eu já fiquei emocionado. Essa é a casa do Chico Xavier. Aí veio outro problema. E agora? Nós vamos tocar a campanha e vamos falar o quê? Que vem ver Chico Xavier, eles vão falar assim, olha, ele atende no centro, na casa dele. E de fato, né, tem que respeitar a intimidade da pessoa. É a mesma coisa bater na casa do Ivan, falar, Ivan, eu vi. Não, o centro é lá, não é minha casa. Bom, mas enfim, estamos falando de Chico Xavier. E o mais interessante, eu quero fazer uma observação, uma ressalva, só para vocês entenderem. Eu tinha um projeto, tenho um projeto hoje que atende mais de 200 famílias carentes por mês. E naquela época, eu estava com um projeto na minha cabeça de consolidar, de realizar esse projeto presencialmente. A única pessoa que eu comentei do projeto foi a minha esposa. Ninguém mais sabia. Olhem só, eu sonhei com várias famílias recebendo assistência e falei com a minha esposa, olha, eu sonhei e quero fazer esse projeto. Ela, que ideia boa, mas vamos primeiro pegar a orientação, já que a gente vai ao Uberaba, com o Chico Xavier. E depois, dependendo da orientação dele, a gente concretiza essa ideia do projeto. Então, só eu, minha esposa, que sabia do projeto. Mais ninguém. Pois bem, chegamos na porta da casa dele, eu toquei o interfone, câmeras para todo lado, medida de segurança, porque uma vez tentaram, né, um senhor pulou o muro com a arma na mão, e aí, depois disso, reforçou a segurança na casa dele. Então, câmeras para todo lado, e ali nós estávamos. Eu toquei campainha. Aí veio o filho dele, Eurípides. Boa tarde. Eu falei, boa tarde. Eu me identifiquei, falei que era meu pai. Claro que ele não conhecia o meu pai, muita gente. Ele falou, olha, vocês vão me desculpar, mas por recomendação médica, o Chico não pode receber ninguém. São 6 horas da tarde, vocês podem ir para o grupo na prece, que hoje ele vai atender. Eu agradeci ele fechou o portão, e o meu amigo e a minha esposa falou, então vamos embora para pegar o lugar. Eu falei, são 6 horas. Até nós chegarmos lá, já começou a reunião. Ele vai ter que passar aqui, de toda forma, para ir para o centro. A hora que ele passar aqui, a gente vê ele. Só de ver ele, eu já ficaria satisfeito no meu pensamento. Olha só, né? A gente fica igual menino, sabe, Ivan? Igual criança, quando quer um doce, uma bala. Aí nós ficamos 6h30. Aí eu falei com a minha esposa, prepara a câmera fotográfica. Naquela época não tinha, era aquelas câmeras de flash. Prepara aí. E aí, quando deu 7h20, quem sai no portão? Chico Xavier. Chico Xavier amparado pelo filho, segurando pelo braço, e no outro braço o seu barbeiro, o Tião, que cortava o seu cabelo. A hora que ele saiu, sem nenhuma hipocrisia, eu confesso a todos os nossos irmãos aqui agora, você sabe o que eu fiz? Chorei, eu só chorava. A energia dele é tão contagiante, é inexplicável, eu não conseguia falar nada, eu fiquei paralisado, não tinha reação nem de ir para frente, nem de ir para trás, nem de acenar a mão para ele, as lágrimas só desciam. Mas era um choro diferente. Não é esse choro do dia a dia, é um choro que eu nunca chorei na minha vida. Era um choro incontrolável, todos nós ficamos com os olhos cheios d'água, eu, a minha esposa, o meu colega. E aí,
Ele passou, cada um de nós mandamos um beijo para ele, fizemos um sinal, né? Mandamos um beijo para ele. Aí ele pediu que parasse, falou assim, para. Ele virou para nós e mandou um beijo para cada um também. Devolveu o beijo com a mão assim. Aí que realmente a emoção tomou conta. Mas o melhor estava para vir. A hora que ele ia entrando no carro, ajeitando o carro, ele falou assim, para. Aí eles pararam. Ele olhou para trás, olhou para mim e falou assim, meu filho, fique tranquilo, o seu projeto vai dar certo. Aí que eu disparei a chorar, eu falei, não preciso de mais nada, eu vou embora feliz para minha terra. Quer dizer, ele sabia do projeto e disse, meu filho, não preocupe, o seu projeto vai dar certo. Eu fiquei tão emocionado que eu falei, agora vamos correr para o centro, chegar lá e ficar mais um pouco com ele. É igual aqueles fãs que ficam tietando os artistas, né? Creio eu, não sei. Aí corremos para o grupo da prece, fomos lá, né? Eles autorizaram tirar foto à distância, porque não podia tirar foto dele de perto, devido à recomendação médica, os flashes, incomodava o problema que ele tinha na visão. Aí assistimos a reunião dele, veio o espírito de Maria Dolores, ele psicografou, leu a mensagem muito bonita. Enfim, foi uma noite do qual eu fiquei assim, levitando, fiquei leve durante meses. E numa segunda oportunidade, nós tivemos em Uberaba também, com ele, já no grupo da prece, ele nos atendeu, conversou conosco, e foi assim um encontro, na minha memória como espírita, para mim histórico. Para o espírita para nós que somos espírita, conhecer Chico Xavier foi uma bênção, foi uma dádiva, né? Realmente, a gente imagina, né, a emoção de estar na presença de Chico. Ô Delano, você tem na memória assim aquelas histórias que teu pai contava, alguma que foi impactante para você, esse trabalho, alguma coisa assim? Ou por conta ainda da idade não deu para fazer esse registro? O pai sempre nos contava essas histórias, não só em relação ao Chico Xavier, mas de um modo geral. Eu vou pedir licença ao Ivan, aos nossos amigos internautas, para contar um episódio que meu pai sempre nos contava, como que ele conheceu a doutrina espírita. Porque meu pai, ele sai da terra natal dele, com 20 e poucos anos, Teófilo Otoni, perto da Bahia, em Minas Gerais ainda, perto de Carlos Chaga, ele sai de Teófilo Otoni para morar no Rio de Janeiro. E o meu pai, antes de conhecer a doutrina espírita, ele tinha uma dificuldade enorme em lidar com vício, com álcool. Ele bebia muito, ele vivia internado, solteiro, o que ele ganhava ele gastava com bebida, então ele estava no processo de sofrendo muito, né? E ele não tinha religião nenhuma. Vejam só que interessante. E ele não tinha religião nenhuma. Então ele pegou o trem, ele estava indo para o Rio de Janeiro, naquela época era muito comum andar de trem, né? Era muito comum, e ele estava indo para o Rio de Janeiro. Foi quando ele viu, ele estava no trem, ele viu do outro lado um senhor com um livro na mão. Quando ele leu o livro, nessa época ele ainda era solteiro, quando ele leu o livro, estava escrito assim, O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só que interessante. Ele chegou perto do rapaz e falou assim, dá licença, esse livro aí fala sobre o que realmente? Porque meu pai sempre gostou de estudar, ele sempre gostou de ler. Ele era muito inteligente, ele lia muito, né? Ele
falava em latim, lia em latim naquela época, e ele estudava, lia, gostava muito, e ele perguntou para o rapaz, esse livro realmente fala sobre o quê? O rapaz falou para ele, esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, pelos Espíritos, começou a conversar com meu pai. E no final da conversa, o jovem, né, o rapaz, deu um livro para ele de presente, falou, olha, pode ficar para você se você quiser ler o livro. Meu pai ficou com o livro, interessou pelo livro, começou a ler, procurou um centro espírita e começou a frequentar. O primeiro centro espírita que ele frequentou, ele se engraçou, como diz assim, com a moça lá, que seria a sua esposa, minha mãe. Eles conheceram dentro do centro espírita, porque minha mãe acompanhava a mãe dela, que estava tendo fortes dores de cabeça, que nada curava, e minha mãe levava a mãe dela para fazer tratamento espiritual. E isso em 1959, imagina, né, quanto tempo tem isso, 60 e tantos anos. E aí meu pai conheceu minha mãe no centro espírita. E em posse do Evangelho, ele começou a ler, ele começou a estudar. Tanto é que a primeira livraria espírita pública aqui em Sete Lagoas, quem fundou foi meu pai. Então ele tinha necessidade de divulgar o livro espírita, porque foi assim que ele conheceu a doutrina espírita. Então vocês vejam bem o episódio da livraria. Dr. Bezerra de Menezes, através do médico Chico Xavier, vejam só, o Dr. Bezerra de Menezes, através do Chico Xavier, em mensagem psicografada, apoiando o meu pai para abrir a livraria. E o meu pai, ele era aquele homem que realmente ia e fazia. Ele não esperava por ninguém, ele ia e fazia. Então ele comprou aquela, né, a banca de revista, naquela época, né, de toda galvanizada, de metal, e colocou na praça pública, aqui em Sete Lagoas, que hoje é o Banco do Brasil, em frente ao Banco do Brasil, aqui em Sete Lagoas. Para quem conhece aqui, é a Praça JK. E colocou aquela banca, e dos seus próprios recursos financeiros, mandou comprar todas as obras de Chico Xavier e de Allan Kardec, para colocar. No dia da estreia, veio o presidente da União Espírita Mineira, veio o médium escritor João Nunes Maia, que escrevia com Miramês. Nós temos essas fotos hoje em família, até hoje nós temos essas fotos. Veio João Nunes Maia, presidente da União Espírita Mineira, várias autoridades no meio espírita veio comparecer para a inauguração da livraria. E com seus próprios recursos, porque naquela época era difícil você encontrar um voluntário para trabalhar. Devido ao preconceito, poucas pessoas eram espíritas. Nós estamos falando no início dos anos 70. Meu pai, então, sabiamente, chamou a minha tia e falou, olha, eu te pago X por mês. Você vendendo o livro ou não, você tem um salário comigo por mês aqui. Contratou ela, colocou ela lá na livraria para ela poder vender os livros. Quer dizer, ele estava procurando, de uma certa forma, retribuir o que ele recebeu. Mas o interessante vem aí. Olhem só. Em pouco tempo que a livraria estava lá, ele recebe uma intimação judicial, do oficial de justiça, dizendo que ele tinha um prazo de 30 dias para fechar a livraria, sob pena de multa, apreensão dos livros e ser penalizado. Meu pai ficou sem entender, mas por que o juiz mandou fechar a livraria? Aí ele foi verificar o motivo, ele recebeu a intimação judicial do oficial de justiça, foi citado judicialmente, aí ele veio saber que o bispo da cidade foi no juiz denunciar o meu pai, que ele estava vendendo, publicando livros ofensivos. Livros que falavam de demônio, que falavam, enfim. O juiz, então, o preconceito era muito grande, Ivan, naquela época. O juiz, então, acatou formalmente o pedido do bispo e mandou fechar a livraria. Quer dizer, nós não estamos aqui julgando a atitude do juiz. A questão não é essa, nem do bispo que mandou o juiz, né, juntamente com o juiz, formalizar a notificação judicial. Então, meu pai ficou muito triste, muito abalado, e fechou a livraria. Né?
Mas a gente sabe que tudo tem seu tempo também. Hoje a gente consegue ler um livro no celular. Olha que maravilha. Você pega um celular, hoje você lê um livro espírita. Você pega o computador, você lê um livro espírita. Ah, eu não quero ler. Você pega um celular, um computador, a televisão, você assiste o vídeo que você quiser. É só colocar o nome que o próprio sistema operacional, o YouTube, enfim, o Instagram, o Facebook busca a matéria para que nós pudesse ler ou estudar. Então, hoje nós estamos no conforto, digamos assim. Naquela época, o sistema era bruto. O sistema era bruto. Então, graças a Deus, o Espiritismo vem crescendo, né, com respeito a todas as religiões, né. Basta lembrar que o apóstolo Paulo, né, que ele fala na sua primeira epístola, ainda eu mesmo que eu falasse todas as línguas dos anjos, é a própria língua dos homens, se eu não tiver caridade, nada adiantará. Serei como um bronze sonante e um símbolo retumbante. Então a gente sabe que a religião ainda é necessária para nós, devido à nossa condição espiritual. Mas vai chegar um tempo, um momento, que a religião vai se tornar, para aqueles como nós, ainda necessário. Porque o bem é ecumênico, né? Jesus, ele não é espírita, ele não é católico, mas enfim, ainda quanto nós precisamos ainda dessa bússola, desse caminho, que se chama doutrina espírita, vamos seguir, mas vamos seguir com o espírito da boa vontade, sem reclamar e sem olhar para trás, só olhar para frente. Nós não podemos ficar contando as quedas, nós temos que buscar o acerto. Não é verdade? Helena, estamos chegando, né, ao final desse emocionante. Quando se fala das histórias de Chico, essas histórias de começo de vida na doutrina espírita, eu fico muito emocionado. E é com muita alegria que ouvimos, né, essas histórias desse querido irmão. E queríamos que você deixasse, né, a mensagem final para os internautas da TV Chico Xavier e logo mais que estará também, né, no seu canal esse vídeo para que os seus seguidores também possam, né, assistir, né, esta live, esse programa de intimação ao íntimo. Primeiramente, mais uma vez, agradecer ao Ivan, a toda a sua equipe, que sempre nos proporcionaram essas oportunidades de estarmos falando de Jesus e falando da doutrina espírita. Religião fundamentada no cristianismo, no amor que Jesus propõe a todos nós, é válida, seja ela qual for. Nós temos grandes homens, como foi Chico Xavier, o próprio Papa Francisco, Buda, Irmã Dulce, e tantas outras pessoas anônimas de religiões diversas que deixaram o seu legado, o seu exemplo, o seu testemunho. O que eu posso dizer aos nossos irmãos internautas, nesse momento delicado que atravessa todos nós, a humanidade na Terra, sabemos que é um momento de provação muito grande, provação coletiva através da Covid, provações individuais através de suicídio, depressões, homicídios. Ora, é o assédio dos homens, nos convidando à vida ilícita. Ora, é o assédio das trevas, tentando embutir de nós que não vale a pena, que devemos permanecermos na zona de conforto, nos dando a falsa ideia que está tudo bem, que está tudo ótimo. Mas é preciso vencermos. Não vencermos o outro, não vencermos aquele que tem opinião ao contrário da nossa,
Não necessariamente vencermos os nossos opositores, mas vencermos o grande inimigo que se chama eu, que se chama nós, que existe dentro de cada um de nós. É esse inimigo, é esse homem, é essa fera enjaulada que todos nós temos. E que às vezes, no menor contratempo, pode se revelar violento, ofensivo, desregrado. Mas não é esta a proposta de Jesus, quando ele nos disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nesse momento onde nós estamos encerrando esse encontro espiritual, eu convido todos os nossos irmãos que não deixem de fazer o culto no lar, que não deixem de fazer as suas orações antes de retornar às suas atividades profissionais, que além da oração, que não deixe faltar o respeito dentro do lar, o companheirismo, a fraternidade, o amor, o carinho, a caridade, que devemos sempre pensar que o melhor caminho sempre será o bem, não tem outro caminho que nos leva à paz, que nos leva à tranquilidade, ao equilíbrio, ao sossego. O caminho do mal é provisório, nos traz muita dor, nos traz muito sofrimento. Então é hora de tirarmos a mágoa do coração, é hora de trabalharmos aquele rancor, aquela indiferença pelo nosso irmão. A vida, ela é tão curta. Vamos viver com mais alegria. Como diz o Chico Xavier, o ontem já foi, e o amanhã talvez não venha. Se tiver que sorrir, sorria. Se tiver que chorar, chore. Mas viva intensamente e procurando viver, principalmente com espírito do bem, com espírito da boa vontade. E que Deus possa abençoar todos vocês, dando-lhe luz e muitas realizações no bem. E que vocês possam ter uma semana de muita paz e de muita alegria. E que assim seja. Assim, chegando ao final de mais um programa, Intimação ao Íntimo, agradecendo mais uma vez ao grande amigo e irmão Delano Lavarini, da TV, da Rádio Chico Xavier, que Jesus o abençoe na sua caminhada de divulgação da doutrina espírita, e aos amigos internautas, que Jesus abençoe e penetre no lar, abençoando a todos e em todos os cantos deste planeta. Muita paz e muita luz a todos.